No podcast É Notório desta semana, nós recebemos o advogado criminalista, ex-reitor da Universidade Federal do Ceará e ex-presidente da OAB Seccional Ceará, Cândido Albuquerque, que vem falar sobre os desafios e caminhos para o fortalecimento da advocacia brasileira. Doutor Cândido, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Meu caro amigo, o prazer é nosso participar aqui no Notório desse podcast. É importante, eu acho que o momento reclama mesmo a participação de um grupo como o Notório, com a condução de um jornalista como você, para que a gente possa debater os grandes desafios pelos quais nós estamos atravessando. O Brasil hoje vive um momento de muita insegurança, né? Muita incerteza, um país dividido. Né? Eu quero, portanto, neste quadro, agradecer a oportunidade de estar aqui para conversarmos sobre os desafios do nosso país, da advocacia, enfim, falar sobre o nosso país. Doutor Cândido, no próximo dia 11 de agosto, comemora-se o Dia do Advogado. Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse aí, fizesse uma análise sobre o papel da OAB na defesa da advocacia e da democracia. Historicamente, a OAB foi independente. Historicamente, a OAB teve um compromisso com a democracia, com o Estado democrático de direito, que são coisas diferentes, lutar para a implantação dele. Quer dizer, a OAB sempre foi uma defensora intransigente das prerrogativas dos advogados, a partir da ciência de que as prerrogativas do advogado, na verdade, elas protegem o cidadão. O advogado tem determinadas prerrogativas, não é para o deleite dele, é para que ele possa bem defender a sociedade. E a OAB sempre teve esse compromisso. Ela se forjou. Isso fez com que, a OAB se transformasse num patrimônio da sociedade brasileira. A sociedade brasileira se refere à OAB com um sentimento de pertencimento. A sociedade tem muito carinho pela OAB, embora, nos últimos tempos, a OAB tenha se afastado. Esse é um tema que a gente precisa colocar, não é? A OAB acabou sendo cooptada por partidos políticos, por ideologias. Isso foi muito ruim, porque dividiu a própria classe. Fez com que ela ficasse vinculada a governos, a partidos políticos. Isso não tem sido bom. E ela se afasta da missão principal dela, né? Ela se afastou completamente. Infelizmente, ela se afastou. E veja bem, e todo mundo soube que isso ia acontecer, porque em 2003, um grande representante de um partido de esquerda, eu não quero nominar, ele expediu uma informação. Ele então integrava o primeiro escalão do governo, 2003, dizendo o seguinte: olha, é importante que tenhamos assento nos conselhos profissionais. Certo. Conselho Regional de Médico, de Advocacia, de Engenharia, etc. Ocorre que de todos esses conselhos, o mais conhecido, o mais importante, o com mais força, o que tem maior capilaridade é a OAB. E a OAB, a partir de então, passou a ser atacada. Os advogados, eu acho que não perceberam no primeiro momento. Como até agora, boa parte não tem percebido isso ainda, ou não percebeu isso ainda. Esse é um problema grave, porque afastou a OAB passou perdeu aquela voz de respeitabilidade, aquela voz de defesa da advocacia, de defesa das prerrogativas do advogado, e em defesa do Estado democrático de direito, para te usar uma expressão bem ampla. A OAB deixou de fazer isso. A OAB hoje, em determinados casos, ela se tornou uma instituição porta-voz de determinados segmentos ideológicos. Entendi. E isso é muito ruim. Muito ruim. A sociedade tem sentido isso, nós advogados independentes temos sentido isso, e é urgente que os advogados pensem em resgatar a sua entidade para devolvê-la aos próprios advogados e à sociedade. Doutor Cândido, quais são os principais desafios encontrados hoje pela advocacia? A gente sabe que hoje está muito difícil advogar. Você tem a questão do aviltamento dos honorários, você tem uma judicialização em massa, né? A precarização da profissão.
Na sua visão, quais são os principais desafios, os principais problemas encontrados pelos advogados? Eu lhe peço permissão para fazer um levantamento de como isso aconteceu. Eu venho acompanhando isso desde a década de 90, Certo. e presidente da OAB, depois conselheiro federal, depois diretor da Faculdade de Direito, passei 8 anos como diretor da Faculdade de Direito da UFC, e pude acompanhar muito bem essa precarização da advocacia, e ela não tem assim, um fator isolado. O primeiro problema que nós enfrentamos é a quantidade de cursos de direito de péssima qualidade que estão jogando no mercado bacharéis em direito absolutamente despreparados. Absolutamente despreparados. Eu fui durante 3 anos, de 2013 a 2015, período em que o curso de direito da UFC estava entre os 10 melhores do Brasil, eu fui vice-presidente da Comissão Nacional de Educação Jurídica. E era responsabilidade nossa dar parecer sobre nos processos em que havia pedido de recredenciamento, de autorização de cursos jurídicos, etc. E o que eu vi ali foram absurdos assim, inaceitáveis. Chegava um pedido de recredenciamento de um curso de direito em que você percebia logo que não tinha um professor sequer com mestrado. Em situações absolutamente precária, sem uma grade curricular minimamente que atendesse às exigências pedagógicas da formação de um bacharel em direito. Então, esse é o grande problema. Você imagine que em 2013, se eu tiver errado aqui, o meu erro é pequeno, nós tínhamos 1.246 cursos de direito no Brasil. Então, o grande problema já começava na formação. Na formação. Nós tínhamos 1.246 cursos. E nós entendíamos, pela qualidade dos cursos que chegavam ali e tal, que pelo menos 300 precisavam ser fechados. E nós começamos a endurecer. Primeiro porque o Brasil não precisa desse tanto de curso. É verdade. Não há interesse. O cara vai terminar e vai dirigir Uber. Ele não precisa de dirigir Uber para isso. Vai ser balconista, vai ser não sei o quê. Sem nenhum garçom. Eu outro dia estava com um colega professor da Faculdade de Direito, e nós fomos jantar. E o garçom que estava nos atendendo me identificou. E aí disse: o senhor é o doutor Cândido, não é que sou? Doutor, eu sou bacharel em Direito. Eu estou tentando passar no exame de ordem. Era o garçom que estava atendendo na nossa mesa. E eu fui perguntar a ele, digo: você se formou aonde? Ele disse, quando ele disse, eu digo: rapaz, e aí? Ele disse: eu já tentei, não passei. Eu digo: amigo, você tem que fazer um cursinho, você tem que ler. Faça assim, você tem que se tornar um autodidata. Porque lá onde você formou, pelo que você está me dizendo aí, você não recebeu uma formação ideal. Mas esse camarada, ele acaba um dia passando no exame de ordem. E é claro que dificilmente ele vai estar preparado. Então, esse é um dos primeiros problemas. Verdade. Depois, a maneira como nós permitimos o crescimento quantitativo, ou melhor, a invasão do judiciário nas competências dos outros poderes. O Brasil chegou a um ponto que hoje você não consegue construir uma calçada sem uma liminar. Não faz nada. Tudo vai para a justiça. E por ignorância de muitos, ignorância que eu estou usando no sentido científico, tá? Por desconhecimento de muitos, inclusive do parlamento, do executivo, aquele sentimento de que as competências não precisam ser respeitadas, que o judiciário pode violentar todas as competências. É o que está acontecendo. Está acontecendo. Mas isso não acontece agora. Partidos como o PSOL, por exemplo, PCdoB, sempre usaram o Supremo Tribunal Federal para desafiar o Legislativo. Sempre que eles perdiam uma votação, eles correm com ação de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, eles correm com ação no Judiciário. E o Judiciário foi gostando de dominar os outros poderes. E agora nós tivemos uma lição de péssima qualidade do presidente Lula. Quer dizer, ele aumenta a alíquota do IOF, a Casa Parlamentar, exercendo o seu poder, a sua competência, vai lá
e disse, não, vamos vetar esse aumento, porque comercialmente ele não é bom para o comércio brasileiro, para a indústria, não é? Enfim, a economia brasileira não precisa. O governo vai judicializar. Julgamento. O próprio presidente Lula disse, se eu não for para o judiciário, eu fico desmoralizado. Peraí. Então, na medida em que ele suprime a competência de um dos poderes da República, que precisam ser harmoniosos, mas independentes, harmônicos e independentes, ele acha que isso ajuda o Estado Democrático de Direito. E o Alexandre de Moraes, sempre ele, né? O Alexandre de Moraes ainda faz algo que me pareceu uma provocação. Ele recebe a ação da Advocacia Geral da União e marca uma audiência de conciliação para botar os dois, para ele mediar. Isso é um desrespeito. Verdade. Ora, e era para o Judiciário, era para o Poder Legislativo, o presidente do Congresso Nacional, dizendo, não vou para a audiência de conciliação, nós exercemos a nossa atribuição, como é que você vem agora regular a competência do Legislativo? Quer dizer, você vê que nós perdemos a noção do que é Estado Democrático de Direito. Porque o Estado Democrático de Direito, ele pressupõe normas de direito positivo que estabeleçam as competências. O Judiciário julga, o Legislativo legisla e o Executivo administra. Há as competências, os controles, os freios e contra-freios que são estabelecidos na própria Constituição. O que não se pode permitir é que o Judiciário faça o que está fazendo hoje. É verdade. Hoje o Judiciário, e mais especificamente o ministro Alexandre de Moraes, eu lamento profundamente que tenhamos chegado a este ponto, em que claramente... e assim, o ministro tem um inquérito instaurado em 2019, esse inquérito não fez, ele bota o que ele quer ali dentro para ele julgar. O que ele quer? Por exemplo, o 8 de janeiro. Não foi distribuído para ele, não. Ele se achou competente e mandou prender todo mundo, independente de qualquer coisa. Agora, o negócio da Carla Zambelli, ele botou lá dentro também a fake news, cabe tudo dentro daquele inquérito. Um dos princípios mais importantes do Estado Democrático de Direito é o princípio do juiz natural. Significa o seguinte, eu sei aqui no Ceará que se eu cometer um crime de determinada natureza aqui no Ceará, eu sei que eu serei julgado por um dos juízes. Por exemplo, quem comete um crime de homicídio em Fortaleza, ele sabe que o processo de julgamento dele vai cair em uma das varas do júri. Mas nenhum juiz lá pode dizer, eu quero julgar. Não. Entendi. Vai ter um sorteio eletrônico aleatório e vai cair para ele. Entendi. Quem comete um crime de furto aqui no Ceará, ele sabe, ou de roubo, ele sabe que o processo dele vai cair em uma das varas por distribuição. Entendi. Eu sei que se eu cometer o crime numa cidade do interior que tem só um juiz, é aquele juiz que vai me julgar. O que está acontecendo no Supremo? E veja bem, o Supremo que era para ser o exemplo. Tem um inquérito que o ministro Marco Aurélio chama inquérito do fim do mundo, né? Porque ele não tem fim. Ele não tem fim. E isso é muito ruim para o processo democrático. Com certeza. E o George Orwell, ele dizia sempre o seguinte, as pessoas que se aproveitam das ilegalidades, que lhes são benéficas momentaneamente, se esquecem que elas depois se voltarão contra eles. Com certeza. Isso vai acontecer. Nenhum presidente da República consegue mais administrar o Brasil com o Supremo Tribunal na configuração que está hoje. Ninguém vai conseguir mais administrar. Será sempre uma administração pela metade, porque o Judiciário vai estar sempre lá estabelecendo regras, invadindo a competência, tanto do Parlamento quanto do Executivo. Cândido, essa questão estrutural do Poder Judiciário, ou melhor dizendo, a falta de estrutura do Poder Judiciário, tem dificultado mais ainda o exercício da advocacia, como, por exemplo, em algumas comarcas, né, do interior do Estado, são cedidos, né, são emprestados funcionários de prefeitura. E uma coisa também que eu percebi ultimamente é que o Poder Judiciário está terceirizando. Coloca muita gente terceirizada, nenhum demérito, mas que muitas vezes não tem conhecimento do direito. E muito mais atrapalha do que ajuda a advocacia, não é verdade? Mas eu vejo o problema por outro ângulo. Certo. Eu acho que não tem falta de estrutura, não. Aliás, os palácios dos quais estão instalados os órgãos do Judiciário bem mostram isso. Acho que falta decisão... Gestão. Falta gestão. O grande problema do Poder Judiciário chama-se gestão. Gerir um órgão como o Poder Judiciário, que as pessoas são, por natureza,
com um viés muito impositivo, porque o juiz julga como quer, de acordo com sua consciência, mas a gente sabe que faz como quer. E é difícil gerir. E o judiciário sempre usou o seguinte: o judiciário não pode ter interferência. Não pode ter interferência no julgamento, na administração, não. Veja bem, como foi que o Rodolfo Giuliani, aquele prefeito de Nova York, como foi que ele acabou com a violência em Nova York? Porque ele estabeleceu as regras para gerir o judiciário. Ele estabeleceu, olha, os juizados de pequena causa vão funcionar de tal maneira, no rodízio que começava às 7 horas da manhã e tal. Olha, eu quero um juiz de manhã, um de tarde e um de noite. E vamos mudar as regras. Lá é uma confederação, as regras são estabelecidas estadualmente, né? Não há uma legislação. O Código Penal da Califórnia não é o mesmo da Flórida, não é o mesmo de Nova York. E ele aprovou regras no parlamento, criando um modelo de julgamento rápido para delitos de pequenas causas e de médias causas também. Então, ele estabeleceu um sistema interessante, que foi o tolerância zero, né? Tolerância zero. A teoria da janela quebrada. Teoria da janela quebrada. E foi ele. Imagine se um governador no Ceará quiser fazer isso. O judiciário vai dizer que está tendo interferência lá. E não é. A interferência é se você quiser dizer, olha, você vai julgar esse processo dessa forma. Aí é interferência. Mas administrar, então, o governador não pode dizer qual é o horário que ele quer que o judiciário funcione, se é ele que é eleito pelo povo. Quer dizer, então o povo nunca terá o direito de dizer como quer o judiciário, é o judiciário que vai dizer como quer o povo. Então, nós precisamos refletir muito sobre isso, principalmente na Assembleia. Quando foram unificadas as comarcas, lembra disso algum tempo atrás? Eu participei de um debate na Assembleia. Mas claramente a Assembleia estava ali para homologar, ela não estava para discutir. Você falava, eles concordavam e votavam do outro jeito. Eu digo, olha, a proposta do judiciário é um conforto para o judiciário. Depois ela foi corrigida, etc. e tal. E hoje nós temos um grande presidente do tribunal, que eu gosto muito. Aliás, os últimos presidentes têm sido muito bons. Do Heráclito é muito bom, comprometido. Aliás, a diretoria que está toda aí, o Mauro Liberto, são muito bons. Tem uma visão social melhor. Mas é preciso fazer uma pressão para mudar ainda mais. Ver o seguinte, não é uma questão de o judiciário dizer como é que ele quer. Vamos perguntar à sociedade como é que ela quer. O exemplo de Nova York é muito bom. O cara se candidatou a prefeito, foi eleito, prometendo isso, aquilo, e também combater a violência. Ao caso do Ceará. Disse, bom, eu combati a violência, então eu agora quero a polícia, que é municipal, vai funcionar assim, o Ministério Público vai funcionar assim, e o Judiciário vai funcionar assim. Mas ele não está dizendo como é que o promotor vai oferecer denúncia, ele não está dizendo como é que o juiz vai julgar, não. Ele está dizendo como é a administração. Tem nada a ver com a autonomia do poder. A autonomia do poder é sagrada. O juiz julga de acordo com a lei e a sua consciência. É outra coisa. Mas eu acho que a Assembleia precisava... Mas nós não temos Assembleia, eu acho que com capacidade para isso. Não temos. A Assembleia hoje, ela há muito tempo, essa infelizmente, ela vem seguindo ali, sempre acompanhando o governo, fazendo o que o governo quer. O governo não quer criar nenhum tipo de atrito com o judiciário também não quer. E nós ficamos nessa situação aí. Eu acho que é uma precariedade, mas o judiciário gasta muito mal o dinheiro, muito mal. Inclusive, eles criaram há pouco tempo, né? Há pouco tempo que eu digo, já faz alguns anos, aquelas secretarias judiciárias, SEJU de primeiro e segundo grau, e que muitos advogados reclamam, né? Porque tiraram parte das atribuições das unidades, botaram para as secretarias resolverem, a exemplo de expedição de alvará. Sim. E às vezes um simples alvará para ser liberado demora 3, 4, 5, 6 meses, até um ano, né? Isso é inadmissível. E essas medidas são tomadas sem uma discussão. Essa discussão de como é que vamos reestruturar, ela tinha que passar por um debate público, para saber o que é a opinião, qual é o sentimento do povo, da população, o que o povo espera. E veja bem, nós temos grandes magistrados, eu tenho uma admiração pelo Poder Judiciário, mas também já tivemos grandes disfunções no Judiciário. Grandes disfunções. Aqui no Ceará, por exemplo, nós tivemos a Operação 150, que é uma vergonha. Eu lembro. Juízes vendiam sentença, desembargadores vendiam sentença escancaradamente. Uma vergonha aquilo. Uma coisa inadmissível. Quer dizer, nós chegamos a um ponto de descrédito
Nós vimos agora no Mato Grosso. Que absurdo aquilo. Então, se a gente for pegar, tem escândalo em toda a Bahia. Na Bahia, da presidente para baixo, estava todo mundo vendendo sentença. Então, eu acho que isso é mais falta de transparência. E aí, é um outro equívoco da OAB. Hoje é engraçado como parentes de magistrados ou grupos de advogados, inclusive do OAB, trabalhando para botar desembargadores, ministros no quinto constitucional, tem sido algo muito negativo. Eu, ultimamente, tenho tido minhas dúvidas se o quinto constitucional tem cumprido o seu papel. O papel do quinto constitucional é levar a experiência da advocacia para a justiça e a experiência do Ministério Público para a justiça. Ele deve levar isso. Ele não vai lá para representar a OAB. O advogado que é indicado no quinto constitucional da OAB, ele não é representante da OAB. Ele é magistrado, ele corta o vínculo com a advocacia. Mas ele leva a experiência, ele sabe as dificuldades pelas quais a advocacia passa e aí propõe as mudanças. É isso que deveria acontecer. Mas hoje, principalmente agora, e tem sido um debate americano muito grande, os Estados Unidos estão debatendo isso na lei Magnitsky, né? Ele tem debatido isso e pegando as mulheres dos ministros. Porque é escandaloso que o Supremo tenha concordado que o ministro possa julgar uma ação de uma empresa para a qual a mulher dele advogue, desde que não seja naquele processo. Isso é escandaloso. É absolutamente escandaloso. O Supremo não podia jamais ter feito aquilo. Jamais. E o que é que nós temos hoje? São esses lobbies que nós precisamos acabar com eles. Lobbies. Eu recentemente estava num processo aí grande de ordem nacional e o cliente, que é uma pessoa poderosa, disse que eu vou contratar a doutora fulana de tal. Eu digo, amigo, bom, eu fico aqui. Daqui para frente você toca. Claro. Eu fico aqui. Cândido, vamos falar um pouco agora sobre as transformações tecnológicas e o futuro da profissão, da advocacia. Como é que o senhor percebe de que forma a inteligência artificial e o uso de plataformas digitais impactam ou têm impactado a advocacia? Tem impactado muito, de maneira muito positiva para quem quer estudar o tema. Certo. Por exemplo, no nosso escritório, todo mundo foi obrigado a fazer curso. Ainda tem gente fazendo curso lá. Eu fiz um curso de 2 meses e eu já não estudava um pouquinho, já mexia com isso um pouquinho, até porque o período que eu passei na universidade, a gente já tinha uma convivência muito grande, porque eu peguei a pandemia. E lembre-se que eu transformei em 2 meses, eu tirei a universidade da atividade física para a atividade virtual. Então você imagine o debate que eu fiz do mundo virtual, o que me tornou muito próximo dessa tecnologia. E eu passei a ver a importância dela. Passei a ver a importância, assim, de você, claro que ainda tem muita coisa que você faz presencialmente. Mas eu cheguei a fazer viagem, como diretor da Faculdade de Direito, você sair do Brasil para uma reunião na Europa, qualquer país da Europa ali, que quando você sai da reunião, pô, mas por que a gente não fez isso virtualmente? Por que eu tive que vir aqui? Às vezes apertado, ao ponto de você sair daqui, por exemplo, numa quarta-feira ou numa quinta-feira, ou assim, marcou a audiência segunda-feira, lá, uma reunião segunda-feira. Você sai, porque quando fica o final de semana, normalmente você fica lá. Mas teve um caso específico na Europa, que a reunião era na segunda-feira, às 2 horas da tarde. Eu saí de Fortaleza, Lisboa, de lá fiz a conexão para o país, no domingo à noite. Certo. Eu fui domingo à noite. Aí cheguei lá segunda-feira de manhã, peguei o voo, meio-dia fui. Eu fui do aeroporto com a minha mala de mão para a universidade onde eu ia conversar, fazer reunião. Fizemos reunião maravilhosa, proveitosa, firmamos um convênio, 15 dias depois, nós firmamos. Quando terminou, eu disse, rapaz, nosso voo é agora, à noite, porque nós não podíamos ficar a semana lá, e era só para esse fato, e nós tínhamos urgência. Aí nós fomos para o aeroporto para voltar. Mas aí, quando chegamos em Lisboa, o voo de Lisboa para cá tinha saído. Nós dormimos em Lisboa para sair na quarta-feira, chegamos aqui só quarta-feira. E eu me perguntei, com a tecnologia, mas era antes da pandemia. Antes da pandemia. Mas será que eu precisava ter vindo aqui? Mas nós não tínhamos a cultura. Hoje temos. Então, veja bem, é claro que algumas coisas você ainda faz presencialmente. Mas
as relações, e você tem que ter a sensibilidade para saber onde você pode fazer por videoconferência, online, e onde é necessário o contato pessoal. Porque as coisas funcionam, mesmo no mundo institucional, pela relação pessoal. Você se torna amigo, por exemplo, de um reitor de uma universidade, janta com ele, toma um vinho, você fica logo com o telefone, ele fica com o seu telefone, e vocês começam a conversar. Você começa a dizer, vai ter um congresso em tal lugar, vamos junto. E você abre essas possibilidades. Muito bem. Então, esse é o primeiro ponto. As relações ficaram mais fáceis, desde que você tenha o cuidado de saber o que precisa de você presencialmente e o que você pode fazer virtualmente. Certo. Então, primeiro ponto. Agora vamos para o segundo, que é a tecnologia em si. Tecnologia, inteligência artificial, por exemplo, plataformas de controle de dados, de produção de conteúdos, que todas elas envolvem inteligência artificial. Vai ser um avanço muito grande. Traz muita segurança. No judiciário, no primeiro momento, eles ficaram com medo, dizendo que tiraria a autoridade do juiz. Mas também vai diminuir muito o desvio. É comum você ver uma decisão de um juiz que, num caso semelhante, ele julga de um jeito, no outro julga do outro jeito. Não tem um padrão. Não tem padrão, em alguns casos não tem padrão. Você pega a jurisprudência de alguns tribunais que você diz, mas peraí, porque lá tem jurisprudência para todos os gostos aqui. Isso a inteligência artificial pode ajudar onde ficar e diminuir essa liberdade, que eu não acho que ela seja positiva. Liberdade do cara julgar como quer. Não. Ela vai ajudar a padronização. E você sabe o que isso representa? Uma das coisas que mais falta no Brasil? Segurança jurídica. Segurança jurídica. Como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos as pessoas têm uma noção muito maior do que tem no Brasil, na França, na Inglaterra. Eu não estudei os outros países assim, mas Portugal. Assim, dependendo do caso, não, nesse caso aqui, o senhor não se preocupe. A decisão será essa. Por quê? Porque os precedentes são esses. No Brasil ninguém tem coragem de dizer isso. Na verdade, a inteligência artificial, dentro desse aspecto que você está falando, além de uniformizar, né, de padronizar decisões, ela vai aumentar a produtividade, né? Ela vai trazer um... Vai aumentar a produtividade, mas é preciso ter cuidado também. Eu tenho muito cuidado lá no escritório, por exemplo, para você não deixar também que a inteligência artificial julgue o processo. Não pode. Não, mas ela ajuda muito, aumenta a produtividade, o relatório do processo. Tem cursos muito bons que o magistrado que quiser, o tribunal pode comprar e dar para os magistrados, para eles aprenderem a fazer os prompts. Que o grande problema na inteligência artificial é você ter o controle sobre a inteligência artificial. Porque senão ela alucina facilmente, ela cria jurisprudência que não existe. Faz petição que, se você não tiver o cuidado, vou fazer aqui, vai... Não, você tem que revisar, você tem que acompanhar. Tem que revisar, tem que acompanhar, tem que melhorar, você tem que dar aquele sentimento. Então, mas ela ajuda muito. E um outro detalhe, o controle do processo, em determinado momento, precisa ficar nas mãos da inteligência artificial. O que eu estou querendo dizer com isso? É bom explicar. É assim, eu entro com um processo, você entra com outro processo. Iguais, similares, o seu é despachado rapidamente, o meu não. Porque você é amigo do juiz, você tem uma amizade de uma pessoa lá dentro da vara, de uma secretária, e o processo não anda. Isso é a realidade, isso acontece. Estou dizendo que eu vou, às vezes, advogado mais conhecido, chega lá, tem um aluno, você pede para andar, porque às vezes está demorando e o outro está andando. Na hora que você botar esse controle na inteligência artificial, os processos terão uma determinada homogeneidade. Porque, olha, em qualquer país, o do Brasil é porque nós não temos o costume de fiscalizar o judiciário, isso é muito ruim. A população tem que ter o Conselho Nacional de Justiça, foi criado com uma função, exerce outra completamente diferente hoje. O Conselho Nacional de Justiça é hoje um órgão legislador. Ele altera o Código de Processo Civil, como foi agora no caso da separação e inventário com menores. Que absurdo o Conselho Nacional fazer aquilo. Aquele é papel do parlamento, porque está no artigo 22 da Constituição. Legislar em matéria processual, penal, civil, né? Exclusiva da União. Mas a competência não é do Conselho, é do parlamento. Parlamento, legislativo. No processo legislativo normal. Então, nós não temos, e é preciso as pessoas entenderem o seguinte, o judiciário é muito importante. O judiciário é muito importante. É um órgão sem o qual nós não temos justiça social. E esse poder, com essa importância, com essa força que ele tem sobre os outros, ele precisa ser muito bem controlado. Não do ponto de vista do julgamento do mérito, não nesse ponto, mas do ponto de vista do controle. Só te dou um exemplo aqui.
Se um juiz nos Estados Unidos julgar um caso de um jeito e no outro dia julgar diferente, um mês depois, um ano depois, ele imediatamente é afastado e submetido a um conselho para ele explicar por que ele não julgou de um jeito, não julgou um caso semelhante, julgou de um jeito e não. Ele pode até dizer, olha, eu mudei meu ponto de vista, quem tem inteligência muda, quem tem raciocínio muda. Eu, nesse caso tal, eu julguei assim, mas eu passei a entender por tais fundamentos que a partir de agora é isso. Mas amanhã ele não vai poder votar e julgar do outro jeito. E no Brasil isso acontece com uma frequência muito grande. Não temos segurança. Eu converso com advogados na Europa. Hoje o mundo está globalizado. Isso é importante de colocar. Você conversa com um advogado na Europa. Nós temos até uma parceria com o escritório da Europa. E nos Estados Unidos. A tranquilidade, como ele diz, ó, nesse caso, assim, a decisão vai ser essa. Ou então, nesse caso aqui, dependendo da prova, assim. Mas você vê a segurança que o advogado tem para falar com o cliente dele. Ou ele chega e diz assim, ó, isso aqui você perde. Não entra não que você perde. Isso aqui não tem a menor chance de você ganhar. Eu já levei. Aqui a gente não tem condições de dizer isso. Não tem. Eu já levei um cliente daqui de Fortaleza a um advogado amigo meu lá nos Estados Unidos. Já é meu amigo há muito tempo. E, enfim. Cheguei lá, o cara expôs, quando terminou de expor, disse, você não ganha de jeito nenhum. Por quê? Porque não ganha. O entendimento da magistratura aqui, da justiça aqui, é que nesses casos era um problema com o município. O município tem o direito de fazer isso. E não há possibilidade de mudar. E não, você vai só perder dinheiro na justiça. Você não ganha. Foi assim. E eu fiquei de que maravilha o cara saber. Ah, depende para que juiz cai. Não tem isso lá. O cara disse que você vai perder. Isso não significa dizer que lá não tem corrupção. Tem, mas num número muito menor. Vai ter uma segurança jurídica bem muito maior. Essa que é a questão. Cândido, pegando como gancho essa questão da utilização da IA e as jurisprudências, né, que são criadas, que são inventadas pela IA, dentro dessa perspectiva, quais são os limites éticos que devem ser observados na utilização dessa tecnologia? É o seguinte, a tecnologia não pode lhe usar. Eu fiz um curso onde o cara dizia isso, olha, todo o problema da tecnologia é que ela não pode lhe usar. Você que tem que usar. Você tem que ter o controle sobre ela. Por que que ela alucina? Ela alucina primeiro porque você não sabe controlá-la. Ou seja, você não sabe fazer o prompt correto. E ela dá resposta em qualquer caso. Em qualquer caso. Hoje melhorou muito quando você faz uma pergunta, que no meio da pergunta tem uma premissa para buscar uma conclusão. Em alguns casos, o processo de inteligência artificial, a plataforma diz, olha, essa sua premissa está equivocada. Já é um avanço. É um avanço. Mas ajuda muito você tendo os prompts corretos. E se você alimentar a plataforma com os seus pensamentos, ela dá a mesma redação sua. Por exemplo, eu pego um livro meu, eu vou falar aqui sobre lavagem de dinheiro. Eu tenho um livro sobre lavagem de dinheiro. Aliás, um dos livros mais vendidos no Brasil hoje, graças a Deus, está esgotado. Já estamos fazendo a segunda edição. O que eu faço? Eu pego e boto na plataforma a página do meu livro, os artigos que eu tenho, estou dizendo isso para os colegas entenderem. Boto lá o capítulo do meu livro sobre esse assunto. Um artigo, eu peguei um tema agora que eu tenho. Eu tenho um artigo de um livro feito em homenagem ao ministro Supremo, também sobre esse tema. Aí fomos lá e botamos. Sérgio Rebouças e eu. Sérgio é professor também lá da UFC, é meu sócio, e hoje é o coordenador do congresso, do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado. Nós botamos na plataforma, alimentamos a plataforma, então ela tinha aquilo ali para pesquisar. E nós fizemos a pergunta que a gente queria, pedindo para ele construir um capítulo sobre determinado ponto da defesa que nós estávamos fazendo. Ele não copiou nosso livro, mas usou o nosso estilo de redação e fez. E aí a gente botou lá, ó, jurisprudência tem que ser apontada a origem, relator, data, diário oficial do qual foi publicado. Por que você faz isso? Para evitar que ele alucine, ou seja, que crie uma jurisprudência, que crie um argumento falso. E aí eu ainda peguei, nesse caso, nós pegamos uma parte do livro do César Bittencourt, que também trata do assunto, é um autor nacionalmente conhecido, botamos lá também. Então, ele tinha toda uma área de pesquisa e nós dizendo, olha, jurisprudência aqui tem que ser citada com número do processo, diário oficial no qual foi publicado, data da publicação e tal.
Ele fez umas 8 laudas, claro que nós refizemos todo, mas facilitou muito nosso trabalho. E ele não alucinou em nenhum momento, porque os prompts foram feitos corretamente. O estilo era nosso. Só que assim, você sempre pode melhorar. Era uma defesa de 40 e tantas páginas, ele fez 8 ali. Nós fizemos toda a página. Por quê? Mas muito mais rápido, muito mais tranquilo, quer dizer, numa tranquilidade. A gente ia perder tempo buscando jurisprudência. Não, nós precisamos só conferir. Ele dizia, nós entrávamos na página do tribunal para ver se aquela jurisprudência era verdadeira. Chama o estagiário, ó, tá aqui, ó, entra no teu computador, vê se as jurisprudências são todas verdadeiras. Tem que confirmar. Sim, mas ela ajuda muito. Um trabalho que você levaria 2 dias para fazer, você faz hoje numa manhã, você faz num dia, muito mais tranquilo, com muito mais qualidade, uma abordagem muito mais completa. Porque depois que a inteligência faz, você vai lá e melhora o contexto. Com certeza. Tucano, nós estamos chegando ao final do podcast. O Enotório agradece a sua presença e abre espaço para suas considerações finais. Eu gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem para a advocacia brasileira. Muito bem. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite do Enotório e dizer que é um privilégio muito grande ter um diálogo tão inteligente como esse, um diálogo da comunicação num nível tão alto. E dizer aos nossos colegas advogados, me dirigir à advocacia brasileira e cearense, em especial, dizendo que nós temos uma responsabilidade muito grande. Lamentavelmente, a nossa instituição de classe, a nossa OAB, não está mais ligada aos grandes problemas da advocacia. O silêncio da OAB nesses casos, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, a humilhação que alguns advogados estão passando lá no Supremo Tribunal Federal, e o silêncio da OAB, chegando-se ao ponto de um ex-presidente da OAB sugerir um tiro na nuca de um acusado em um processo criminal. Quer dizer, num ódio, golfando o ódio, pessoa que é um conselheiro nato da OAB, e a OAB ficou em silêncio. Todo o arbítrio que vem acontecendo, ao ponto de ministros se insurgirem, como o caso do Fux, e a OAB mantém um silêncio ensurdecedor, reclama de nós, advogados, que sejamos altivos, que façamos a defesa das nossas instituições, da democracia. Quem cometeu crime deve ser punido, mas é preciso estar o crime provado. E não é possível que se aceite que um juiz que se diz vítima no processo julgue o processo. Isso é um absurdo. A responsabilidade nossa é imensa e nós não vamos baixar a cabeça. E mais, nós temos que retomar a OAB, recuperar a OAB e devolvê-la aos advogados, devolvê-la à sociedade. Ela não pode ficar atrelada a ideologias, a interesses de grupos. Então, é essa mensagem que eu deixo nesse quase dia 11, né? Segunda-feira, dia 11, é um dia que a sociedade brasileira comemora com muita felicidade, porque a história da advocacia e defesa das prerrogativas, do devido processo legal, da democracia brasileira, do Estado Democrático de Direito, ela é reconhecida e jamais deixará de ocorrer. Obrigado. Nós agradecemos a todos que nos acompanham pelas redes sociais e pelo nosso canal no YouTube e até a próxima edição.